Welcome! Bem-vindo à aula de DNA do Samuel Cunha. Fala, gurizada! Tudo certinho? Vamos finalmente para a aula de ácidos nucleicos. Quando falamos em ácidos nucleicos, tem que vir dois nomes na sua cabeça, que são os famosíssimos DNA e RNA. Para o processo ficar mais didático, dividi a aula em duas partes. Então, essa que você está assistindo vai ter um foco muito mais voltado ao DNA. E por que o nome é ácidos nucleicos? Facinho, porque eles foram primeiramente descobertos dentro do núcleo. E também porque estas grandes moléculas possuem um caráter ácido, portanto, ácidos nucleicos. Mas você sabe muito bem que existem ácidos nucleicos fora do núcleo, como é o caso do RNA. O nosso RNA tem tanto dentro do núcleo quanto fora do núcleo. Você vai encontrar também DNA nas bactérias, é óbvio, e bactérias não têm núcleo. Também a gente encontra DNA em organelas, como é o caso dos cloroplastos e das mitocôndrias. Os ácidos nucleicos fazem parte daqueles compostos orgânicos que a gente estuda, como é o caso dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios e das vitaminas. E qual é a função? Os ácidos nucleicos têm uma função muito importante para todos os seres vivos, que é armazenar a nossa informação genética e poder também transmitir essa informação genética. Se você tem predisposição para ter músculos ou não, se você é loiro, se você tem um cabelo cacheado, se você é alto, se você é baixo, todas as suas características estão armazenadas nesta molécula chamada de DNA. Agora, quando a gente estuda DNA, a gente se confunde muito o que é gene, o que é DNA, o que é cromossomo, o que é cromatina, e isso nos deixa uma confusão muito grande. Portanto, eu preparei essa imagem para você. Você se lembra que o DNA é uma dupla hélice, é uma fita dupla que se enrola como se fosse uma espiral. Esse é o DNA. Agora, o DNA ele se enrola em algumas proteínas chamadas de proteínas histonas. O DNA mais essas proteínas é chamado de cromatina, mas ele continua se condensando, continua se enrolando nele mesmo até chegar no que a gente chama de cromossomo. Portanto, um cromossomo nada mais é do que uma molécula de DNA. Beleza, agora você sabe que uma molécula de DNA ela é muito longa e ela pode se condensar para formar um cromossomo. Agora que você entendeu a relação entre DNA e cromossomo, vamos entender qual é a relação do DNA com um gene. O que é um gene? Veja essa imagem. O gene é uma porção de DNA que guarda informação suficiente para produzir uma proteína. Ou seja, um gene possui uma sequência específica de nucleotídeos. Guarde este nome, nucleotídeos, que você já vai conhecer ele. Show! Agora sabemos então o que é o DNA, o que é um cromossomo, o que é um gene, mas entenda, um DNA é uma molécula muito grande. E essa molécula muito grande, ela é constituída por moléculas menores que se repetem. Portanto, o DNA ele é considerado um polímero. E essas moléculas menores que se repetem são chamadas de monômeros. No caso do DNA, os monômeros são os famosíssimos nucleotídeos. E é claro que para a gente entender, para a gente estudar o DNA, a gente tem que entender o que é e como é um nucleotídeo. Portanto, olha essa imagem. Um nucleotídeo terá um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Agora te liga, o DNA e o RNA, eles têm uma diferença básica que dá o nome DNA e RNA. Essa diferença está na pentose. Lembre-se que a pentose é um açúcar. A pentose do DNA será desoxirribose e a pentose do RNA será a ribose. Por isso o nome, DNA. Ácido desoxirribonucleico, RNA, ácido ribonucleico. Agora imagine que temos aqui um nucleotídeo de DNA.
A única coisa que vai mudar neste nucleotídeo será a base nitrogenada. Gente, existem 5 diferentes bases nitrogenadas. Vamos entender a classificação delas nessa imagem. As bases nitrogenadas são guanina, adenina, citosina, timina e uracila. São muito famosas. Lembre-se da letrinha. A guanina é representada pela letra G, adenina pela letra A, citosina pela letra C, timina pela letra T e uracila pela letra U. Muito importante você se lembrar que a timina só ocorre no DNA e a uracila só ocorre no RNA. Essa é uma diferença muito importante. Quando você estiver fazendo algum exercício de vestibular, na faculdade, olhando um livro, se tiver uracila, é certeza que se trata de RNA e não de DNA. Agora você tem que saber que as bases nitrogenadas recebem 2 classificações. Elas são chamadas de purinas, quando é guanina ou adenina, ou pirimidinas, quando é citosina, timina e uracila. Repara que as purinas possuem 2 anéis. Saber que possuem esses 2 anéis vai te facilitar muito para resolver diversas questões de vestibular, enquanto que as pirimidinas possuem apenas um anel. Para facilitar, para você conseguir decorar isso de forma mais tranquila, lembre-se das purinas. Purina lembra algo puro. Quando você pensa em algo puro, você pensa na água. AG, adenina e guanina, da famosa água. O resto é pirimidina. Agora que você entende como é que é formado um nucleotídeo, nós temos que entender como é que se dá a ligação entre esses nucleotídeos para formar o nosso DNA. Te liga, cada nucleotídeo é ligado um no outro por uma ligação chamada de ligação fosfodiéster. Ou seja, nucleotídeo, 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 formando uma das fitas do DNA. Então lembre-se, o DNA é uma dupla fita. Então temos uma fita de DNA de um lado, outra fita de DNA do outro, e as 2 fitas estão ligadas umas nas outras. Agora, a ligação entre as 2 fitas ocorre pelas bases nitrogenadas. Lembre-se do que você sempre leu, do que teu professor te dizia. A fita do DNA, ela é chamada de uma fita hélice, uma dupla hélice, como se fosse uma escada caracol, famosíssimo exemplo, no qual o corrimão seriam os fosfatos e seria a pentose e os degraus seriam as bases nitrogenadas. Agora vamos ver como é que se dá a ligação entre essas bases nitrogenadas. Olha essa imagem. Sempre a guanina vai se ligar na citosina e a citosina vai se ligar na guanina. Sempre a adenina vai se ligar na timina. E a timina vai se ligar na adenina. Ou seja, A liga com T, C liga com G. Existem algumas formas para tu decorar isso aí. Por exemplo, eu acho muito mais fácil você sempre se lembrar da sequência. A, T, C, G, A, T, C, G, A, T, C, G, A, T, C, G, A, T, C, G. Daqui a pouco, tu não esquece. É uma sequência. A, T, C, G. Parece que flui, né? A, T, C, G. A com T, C com G. A, T, C, G. Tem gente que prefere usar outros macetes, como Agnaldo Timóteo, A-T, e Gal Costa, né? C-G, ou na verdade GC, né? Entenda novamente aqui, gente. A guanina e a adenina são as purinas, né? Lembra da classificação dos nucleotídeos. E a citosina e a timina são as pirimidinas. Portanto, repara, uma purina jamais vai ligar com a outra purina. É purina com pirimidina, pirimidina com purina. Mas entenda, a ligação entre essas 2 bases nitrogenadas se dá por pontes de hidrogênio. Entre a guanina e a citosina existem 3 pontes de hidrogênio. Entre a adenina e a timina, 2 pontes de hidrogênio. Por isso é que cabe um bizu. Qual é a ligação mais forte? C com G ou A com T? Será C com G, porque existem 3 pontes de hidrogênio. O A com T, a adenina com a timina, são apenas 2 pontes de hidrogênio. Portanto, é uma ligação
um pouquinho mais fraca. E aqui ainda você pode ver que a ligação entre os dois nucleotídeos se dá por uma ligação fosfodiéster. Outra coisa muito importante que você tem que saber nessas fitas do DNA é que elas são antiparalelas, ou seja, uma está neste sentido e a outra está nesse sentido. É importante você lembrar do nomezinho de duas figuras importantes aí, que é o Watson e Crick. Eles eles ganharam o Nobel por conseguir entender como é que é a formação do DNA. E eles que falaram que é a dupla hélice. Eles ficaram muito famosos, tá? Então, diversas questões de vestibular fala do Watson e Crick. Você tem que se lembrar que foram eles, então, que fizeram a formação, que descobriram a formação do DNA, que é a famosíssima dupla hélice. Uma relação muito importante que pode cair nas tuas provas é a famosíssima relação de Chargaff. A relação de Chargaff é muito lógica. Porque agora que você sabe que o A liga com T, que o C liga com G, você tem que saber que a mesma quantidade de A que ocorre no teu DNA também ocorre de T. Portanto, se no teu DNA tiver 20% de A, tem que ter 20% de T. Consequentemente, completa-se aí 40% das bases nitrogenadas. 40%. Faltam ainda 60 horas. Se você sabe que C vai parear sempre com G, a gente espera que tenha 30% de C e 30% de G. Essa é a chamada relação de Chargaff. E para finalizar, você tem que se lembrar que o DNA, essa molécula, ela tem que se duplicar. Porque imagina, todas as nossas células se dividem. Sofre mitose. Então repara, se o DNA não se duplicar, como é que vai ficar? Vai se dividir? Tu vai ficar com metade do DNA para uma célula, metade para outra, metade para outra? Não. Antes da célula se dividir, o DNA vai ter que se replicar, vai ter que se duplicar. Repara nessa imagem. Pessoal, a duplicação de um DNA é chamada de semiconservativa, porque vai ficar uma das fitas original em cada uma das duas novas fitas que vão surgir. Agora veja bem, ela está fechadinha, o nosso DNA está fechadinho, está lá pareado, A com T, C com G e assim por diante. Vai chegar uma enzima chamada de helicase e ela vai abrir o nosso DNA. Então ela abre o DNA e dá espaço para vir uma outra enzima, que é uma proteína, chamada de DNA polimerase. É o DNA polimerase que vai juntar os nucleotídeos de acordo com as bases nitrogenadas. Ou seja, se na fita original é a fita complementar, a próxima fita que vai surgir vai ser T. C com G, T com A com T, C com G. E assim, daí teremos duas fitas novas e agora a tua célula pode se dividir sem ter a perda do DNA. E algo muito importante é uma pergunta filosófica que fizeram uma vez para Mafalda. E o Felipe perguntou assim: Mafalda, às vezes me pergunto, qual o sentido da vida? E a Mafalda fala de uma maneira genial. É na direção 5 linha, 3 linha, Felipe. O que ela quis dizer com isso, pessoal? O que a gente está estudando tem tudo a ver com a resposta da Mafalda. Entenda com essa imagem. Você sabe que uma pentose é um açúcar com 5 carbonos e eles estão aqui numerados, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Repara que a ligação se dá pelo carbono 5 e pelo carbono 3. Quando o DNA é duplicado, ele vai ser montado sempre no sentido 5 linha, 3 linha dos carbonos. Portanto, lembre-se, a vida se dá no sentido 5 linha, 3 linha. E assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que ela tenha sido útil para você. E eu sei que é chato, mas você não pode se esquecer de dar o like e de se inscrever no canal. Vocês não imaginam o quanto isso é importante para o trabalho aqui do professor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.